ser parecido com Jesus. Então, você foi criado para ser parecido com Jesus. Não tem aquele negócio assim que às vezes a gente quer, eu queria tanto ser parecido com fulano. Eu queria imitar fulano, Beltrano. Deus está falando assim, eu fiz você para que você se pareça com o meu filho, Jesus. Amém? Então, isso é muito importante, muito importante. Então, nós precisamos entender isso. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, eu tenho uma linguagem diferente aqui, na Bíblia Viva, diz, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Então, o que Deus está falando aqui, através de Paulo aos Romanos, que todos devem ser parecidos com Jesus. Fala para o seu irmão assim, até você. Inclusive você, viu? Então, nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós precisamos. Outro texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se não, acompanhe ali no telão. Diz assim, Deus quer, também a mensagem, a linguagem da Bíblia é a mensagem. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Ou seja, tudo que eu fizer, tudo que você for fazer, como você vai viver a sua vida, tem que refletir Jesus. Amém? Olha a responsabilidade, irmãos. Porque tinha alguém mais puro, mais lindo, mais amoroso, mais fiel, mais santo do que Jesus? Não. Então Deus escolheu que nós, cada um de nós, pudéssemos viver essa vida cristã igual a Ele. Por isso, 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quantos aqui estão nele? Quantos andam como ele andou? Olha a sua responsabilidade. É grande, né? É muito grande. É grande demais. Porque todos aqueles que professam, que um dia convidaram a Cristo Jesus para entrar na sua vida, no seu coração, afirmam que permanecem nele, deve andar como ele andou. É possível? Claro que é. Nunca ele vai mandar você fazer algo que ele não torne possível. Nunca, jamais. Porque ele está com você. Ele faz tudo, prepara tudo para que você possa andar da maneira igualzinho a Jesus. Para que o mundo saiba, o mundo conheça que nós somos pequenos cristos. Pequenos Cristo, nós precisamos viver isso, essa verdade de descobrir o nosso propósito de vida. Não estamos aqui por acaso. Fomos criados por um Deus cheio de amor, que mudou a nossa vida, nos transformou. Fomos criados e depois fomos resgatados por Ele. Olha o que Ele fez por nós. Para que nós, cada um de nós, agora pudéssemos andar como Jesus andou. O preço que Ele pagou foi muito alto mesmo. E eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos e pedir ao Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Pai, revela a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Essa palavra que é tão poderosa. Essa palavra, Pai, que vem de encontro às nossas necessidades.
Essa palavra, Pai, que nos leva a trazer um entendimento, uma resposta, Pai. Quantos de nós, Pai, talvez que estamos aqui nesta noite, estamos vivendo a vida sem nenhum sentido. Estamos vivendo uma vida cristã, Senhor, de qualquer maneira. Às vezes até tendo conhecimento de Jesus. Às vezes até tendo ouvido falar do sacrifício de Jesus por nós. Outros, quem sabe, até já convidaram a Cristo para entrar na sua vida, no seu coração. Mas isso não mudou nada. A minha oração, Pai, é que o Senhor traga essa revelação de que, se o Senhor estiver no meu coração, na minha vida, eu posso andar como o Senhor andou. E o Senhor pode mudar a perspectiva da minha vida. Porque eu não vou viver uma vida cristã na minha força. Eu não posso fazer isso. Por isso, muitas vezes, estamos frustrados, estamos quase desistindo. Não só desistindo da vida cristã, mas desistindo da própria vida. Mas, Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um dos meus irmãos que aqui estão nesta noite. E nesta noite o Senhor vai falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. Para que, Pai, nós possamos trazer à nossa mente, que isso, a Tua palavra traga à nossa mente entendimento, Pai, daquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. O Senhor já liberou tudo sobre as nossas vidas. E quando nós tivermos esse entendimento, nós vamos tomar posse dessa vida maravilhosa que o Senhor conquistou para nós mudarmos de vida e vivermos, Senhor, refletindo a glória do Senhor. Não somente falando que somos de Jesus, mas vivendo Jesus, andando como Ele andou. Pequenos cristos, parecido com Ele. Essa é a nossa oração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe aí? Recebe? Está preparado para receber? Recebe aí. Que Deus vai falar poderosamente no seu coração, como Ele falou no meu. Irineu Lyon, ele era um pai da igreja, ele disse assim, ó, ele se tornou o que nós somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Ele se tornou, a palavra do Senhor diz que Ele se esvaziou. Ele tomou a forma humana. Para quê? Para que agora nós pudéssemos viver como Ele. Ele nos deu o exemplo. Não tem nada, eu torno a falar isso, que isso fique guardado aí no seu coração. Não tem nada que Jesus mande você fazer, que a palavra do Senhor está falando como uma orientação para as nossas vidas nessa noite, que Jesus não tenha feito. Nada. Tudo Ele passou. E daí você muitas vezes tem justificativas e diz, mas é muito difícil. Mas você nem morreu numa cruz. Você está aí, vivo da Silva. Você nem aponta o sofrimento que você tem passado, nem chegou ao ponto de você morrer numa cruz. Pode ser que esteja doendo, mas essa dor vai purificar você. É mesmo que você estivesse passando pelo fogo. O metal, hoje de manhã falamos sobre isso, no TMA. E você que não veio, perdeu. O ouro, ele está purificando, o fogo está purificando o ouro. Da mesma forma como o Senhor usa as provações para purificar, para tirar tudo aquilo que o pecado colocou em nós e nos tornar cada dia mais
semelhantes a Jesus. Então, Ele se tornou aquilo que nós somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Todos nós precisamos de um propósito. Todos nós precisamos descobrir que fomos criados para um propósito. Por isso que nós estamos falando 40 dias para examinar os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Você está aqui por quê? Para acordar pela manhã, trabalhar, voltar para casa, dormir, e isso de segunda a segunda? Quando você lembra que o negócio apertou, você lembra de vir à igreja? Isso é vida? Nunca. Não vida cristã. Isso não é andar como ele andou. E nós precisamos descobrir. Qual será o caráter? Na verdade que você pode perguntar aí, qual será o caráter que você vai expressar aí fora? As pessoas devem olhar para você e dizer o quê? Você. Vamos pensar nas pessoas que chegaram agora, né? Os irmãos que batizaram no último batismo, na semana passada. Já começou o processo. Já deram o primeiro passo. E agora, cada dia, como foi instruído a eles, cada dia eles vão se tornar mais parecidos com Jesus. Pelo menos devem. Mais parecidos com Jesus. As pessoas aí fora vão olhar para você e elas devem dizer assim, esse é discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele tem uma Bíblia. Olha lá. Ele tem um nome escrito no rol de membro da comunidade cristã. Ou senão porque ele fala paz do Senhor, irmão. É isso? Muita gente acredita que é isso. Engano seu, querido. Vida cristã é vida de Cristo em mim. É o que transforma. É aquilo que eu não suporto mais guardar aqui dentro e aquilo explode para fora. É aquela vida que antes eu era uma pessoa desse jeito e agora eu sou assim. É uma transformação radical. Quem faz isso? Só Jesus. E nós precisamos viver isso. As pessoas olhar para nós e dizer, esse é parecido com Jesus. Daí você fica todo feliz, porque está falando que você é parecido com Jesus. E nós damos a esse nome de nós nos tornarmos parecido com Jesus, discipulado, que é o nosso terceiro propósito, qual Deus nos colocou nesse planeta. Então, ele encontra-se lá em Romanos, capítulo 8, 29, agora vamos ler na nossa tradução. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus, quando estava nos criando, Ele disse, todos meus filhos vão ser parecidos com o meu Filho, o meu primogênito, Jesus. O terceiro propósito, então, fala do plano que Deus sempre teve com relação a você, que é torná-lo semelhante a Jesus. Isso é discipulado. Desde o princípio, Deus planejava criar os seres humanos semelhantes a si mesmo. Semelhantes a si mesmo. Então, o terceiro propósito que Deus tem para a minha vida é ser semelhante a Cristo. De você olhar para o seu irmão e você vê Jesus. Romanos capítulo 8, agora o versículo 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você está descobrindo mais um propósito que Deus tem com a sua vida. Ser parecido com Jesus. É muito importante nós lembrarmos que o termo discipulado não aparece nas Escrituras. Você não vai encontrar discipulado escrito lá nas Escrituras. Nós temos uma ordem dada por Jesus, que é fazer discípulos.
Lá em Mateus 28, Jesus disse assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso que aconteceu semana passada com 8 irmãos. Eles ouviram de Cristo, entregaram sua vida a Jesus, ouviram como que é o plano todo da vida cristã, da salvação, foi apresentado a eles, que deveriam descer as águas, tomar essa decisão gloriosa e agora discipulado. Se tornar semelhante a Jesus. Se tornar semelhante a Jesus. Aprender como que Jesus andou e viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Onde que está o manual? Aqui. É esse aqui para viver assim? Fechadinho? Não. É para a gente ler. Foi feito para a gente ler e trazer essas verdades e aplicar na nossa vida. Porque essa verdade só se torna real e verdadeira a ponto das pessoas olharem para a minha vida, para a sua vida e falarem, você é um discípulo de Jesus quando você pega essa verdade da palavra e aplica na sua vida. Amém? Nós precisamos fazer isso. Ouvir a verdade da palavra, buscar a revelação de Deus na sua palavra, nos alimentar, porque agora temos uma vida cristã, uma vida espiritual, e precisamos colocar em prática. Porque só não funciona se entrar aqui e sair ali. Caso contrário, funciona verdadeiramente. O apóstolo Paulo disse assim, lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1:1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus. Ou seja, ele está dizendo, o que eu sou, eu escrevo para que os outros sejam. É a mesma coisa que o Paulo estivesse falando assim, olha, eu sou um apóstolo de Cristo, ele está dizendo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ou seja, eu descobri qual o propósito de Deus para a minha vida. E nós conhecemos, né? O que aconteceu com Paulo. Ele era um perseguidor de Cristo. Ele era um contrário. Ele era aquele que perseguia os cristãos. E, de repente, ele foi alcançado por Jesus. E olha a mensagem dele, fazendo discípulo, falando a Timóteo, seu discípulo, seu filho amado. Então, ele está dizendo, eu sou Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu só posso ser isso por causa de Jesus. Eu descobri o meu propósito e eu vou viver ele até o fim. Paulo está dizendo isso. E você? Alguém aqui deseja descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Levante sua mão e declare isso. E você viver esse propósito? É isso que Deus quer para a sua vida mudar. O cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa. O cristianismo é Jesus Cristo. Para que confundir tanto? Para que tanta coisa? É Jesus. Como é que você vai viver? Olha para Ele. Ah, mas eu não sei. Ele falou aqui, ó. Ele te deu exemplo. Vai ler. Coloca a cara aqui e começa a ler. E diga, Senhor, faz isso aqui na minha vida. Eu quero ser igual a Ti, mas eu não consigo sozinho. Faz isso. Coloca isso na minha vida. O Senhor fez e me deu exemplo. E eu preciso trazer isso para a minha vida. Isso é cristianismo. Isso é viver a vida cristã. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Ele é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo e acreditar nele. John Stott falou isso. Um homem de Deus. O cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social, um sistema eclesiástico. É uma pessoa o cristianismo. É Jesus Cristo. E você ser um cristão, é conhecer a Jesus, é segui-lo, acreditar nele. Jesus deseja que você tenha uma vida plena, cheia e satisfeita. Você quer ter uma vida satisfeita, irmãos?
Quer aprender a ter uma vida satisfeita? Nós vamos começar o curso Satisfação. Vem aprender como encontrar satisfação em Jesus. Muitos aqui já fizeram, comigo, com o pastor, mas muitos não fizeram ainda. Precisam fazer. Como que eu vou encontrar satisfação plena em Jesus? Como? Vem aprender, nós vamos te ensinar. O maior exemplo para o nosso discipulado é a vida plena de Jesus. Só estamos aqui nesta noite por causa de Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Jesus passou toda a sua vida em torno de executar a vontade do seu Pai e de cumprir o plano divino de resgate do ser humano, através do seu próprio sacrifício. Então, a vida de Jesus foi pura doação. Ele se entregou. Para quê? Por nós. Maior expressão de amor. E como é que nós escolhemos viver? Segundo a nossa vontade. E só chegamos nele para dizer, como faz quando no final do ano as crianças fazem, pensando que Deus é igual o Papai Noel, essa lenda mentirosa que existe aí. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós que nos declaramos cristãos, fizemos isso. Só vamos a Ele para pedir um presente. Só vamos a Ele quando o negócio aperta. Mas não. Ele está com você, enquanto você estiver com Ele. E Ele providencia tudo o que você precisa para viver essa vida cristã. O Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ver no texto de João 10, pode abrir a sua Bíblia aí? Não tem ali? João capítulo 10, nós vamos ver que Jesus se apresenta como bom pastor das ovelhas. E ele nos revela, através dessa metáfora, que ele realmente se importa com você. Amém? Jesus se importa com você. Só essa palavra já me abastece. Só saber disso, dessa verdade, já me enche. Eu fico plena, satisfeita. Então, Jesus, ele disse que, a palavra do Senhor diz que ele faz uma referência aqui no capítulo 10 de João, falando sobre Jesus, o bom pastor. E ele começa dizendo, versículo 1, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, nós vamos ver através dessas palavras do próprio Jesus, nesse texto aí de João capítulo 10, quais os seus maiores desejos para a minha vida, para a sua vida. Qual o desejo que Ele tem para com a minha vida, o que Ele espera de mim? Você já se perguntou, Jesus, o que o Senhor espera de mim? O Senhor fez tanto por mim, e agora? O que o Senhor espera de mim? Algumas coisas importantes aí. Primeiro, para você ser parecido com Jesus, primeira coisa, você precisa confiar plenamente nas suas intenções. Confiar plenamente nas suas intenções. E Deus já abre nessa noite falando do seu coração. Nunca duvide de Jesus. Nunca. Você pode duvidar de qualquer pessoa, de Jesus não. E eu te provo porque não pode duvidar. Ele já provou o amor dele por você. Ele já fez tudo o que ele precisava e não precisava. Porque o resultado final da nossa vida, das nossas escolhas, era um inferno. Mas ele, por amor,
porque nos amou de uma maneira tão grande. O Pai envia Jesus para morrer. Ele poderia dizer: eu não vou para esse bando de gente ruim. Eu não vou. Eu dar minha vida para essas pessoas que não estão nem aí para mim? Para o Senhor? Mas ele disse: eu vou, Pai. E porque ele escolheu, por amor, vir entregar a vida dele na cruz, nós temos vida. Como que você vai desconfiar da intenção de uma pessoa que morreu por você, para que você pudesse permanecer vivo? E dá ainda para você a garantia de uma vida eterna. Como? Como que nós vamos continuar sendo enganados pelo diabo de que Jesus só quer o nosso mal, só quer nos escravizar, só quer nos prender em ritos religiosos? Como? É porque nós não conhecemos Ele. Falamos que conhecemos, mas não conhecemos Ele. Alguém disse um dia: o quanto que você conhece da palavra é o tanto que você conhece de Deus. Ou seja, alguns não conhecem nada. Como é que vai confiar em quem você não conhece? Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Como? Para você se tornar parecido com Jesus, você precisa confiar plenamente nas suas intenções. Nunca duvide das intenções de Jesus, nunca. Eu lhes asseguro, Jesus disse, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Amém? Alguém tem dúvida disso? Então, vou convidar você daqui a pouquinho para você, então, experimentar essa vida. Veja que expressão forte nós temos aqui. Ele está empenhando a sua palavra. Ele diz: eu lhe asseguro. Você pode ter certeza e convicção que eu amo você, que eu fiz tudo por você, que eu não sou ladrão, não sou assaltante. Ele está dizendo que você pode confiar plenamente nele, dizendo que existe um mal no mundo, mas nele você pode confiar. Amém, irmãos? Você pode confiar nele, porque ele já provou. Antes de pedir a sua confiança, ele já te provou que ele é digno de confiança, porque ele deu tudo por mim e por você. E você sabe por que ele está falando isso? Porque entre duas pessoas, em um relacionamento entre duas pessoas, a base precisa ser a confiança. Qualquer tipo de relacionamento, se você não confiar na pessoa, você não consegue andar junto. Vou trazer um exemplo aqui. Eu não sei se tem ainda. Eu oro a Deus para que não tenha mais. Mas um tempo, tinha pessoas na igreja que não confiavam nas intenções minha e do pastor. Achavam de que nós tínhamos vindo 1.100 quilômetros da nossa casa, onde nós morávamos, para vir aqui para prejudicar a sua vida, para te fazer mal, para fazer com que você fosse para o inferno. Tinha pessoas que achavam isso. Por quê?
não nos conheciam. Algumas, depois que passaram a nos conhecer, andar junto, começaram a confiar. Nós não morremos numa cruz por vocês, mas nós demos mais do que provas do chamado de Deus para esse lugar. E aqui estamos. E no próximo ano, em fevereiro, nós vamos fazer 30 anos, só nessa cidade. Isso é chamado. Você pode confiar ou não? Mas tem gente que ainda não confia. Por quê? Não nos conhece. Daí eu quero convidar você para andar com a gente, comer um pouco de sal junto. Pastor Tony gosta muito dessa palavra. Vamos andar junto, comer um pouco de sal. Quem sabe assim nós vamos nos conhecer melhor, cada vez mais. Uma coisa eu asseguro você, a base de qualquer tipo de relacionamento precisa ser a confiança. E eu declaro isso para você, se você tem Jesus, você tem tudo. Não te falta nada. Fala para o seu irmão. Se você tem Jesus, fala para o irmão do lado. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo. Fé é confiança. E sem fé você não pode jamais agradar a Deus. Eu não venho na igreja domingo à noite, terça à noite, sábado, quando tem atividades na igreja, para receber uma bênção. Eu não venho na igreja para receber uma bênção. Por quê? Porque eu já sou abençoado. Eu já fui abençoado. Eu já recebi o perdão dos meus pecados. Eu não tenho mais uma condenação sobre mim. Antes eu era órfã, hoje eu sou filha. E sou filha amada. Porque eu já recebi. E quando eu venho aqui, eu venho para adorar Ele, para agradecer Ele, por tudo que Ele já fez por mim. E aprender cada dia mais com Ele, para andar como Ele andou. Para que então outros sejam alcançados. Essa é a razão de eu estar aqui, de eu viver aqui. E essa deve ser a sua razão. A razão de você viver deve ser essa, e não outra. Vem para a igreja para receber uma bênção. Sai fora! Cresce, irmão! Para de ficar com mimimi. Morre para você. Entrega a sua vida. E deixa Jesus viver através de você. Porque você já recebeu. É só tomar posse. Já foi abençoado. Ele já morreu na cruz por você. Tornou você filho, amado, perdoado. Não há mais condenação sobre a sua vida. Amém? Alguém aqui? Vamos lá, irmão, reaja aí, me ajuda a pregar. Ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada. Pastora Leila Paz disse isso. Esse negócio de ficar, Senhor, eu pego isso aqui, tá? Metade aqui, ó, para ti. Isso aqui eu continuo cuidando. Está fora, irmão, por isso a tua vida está essa tragédia que está. Quanto você pegar as coisas que você deveria entregar para Ele e confiar plenamente nele, porque a maior prova de amor Ele já deu. Ele entregou tudo por você. E por que você não entrega tudo por Ele? Por quê? Precisa provar mais o quê? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando de quem Ele é. Ele está abrindo o seu coração para cada um de nós. Se você confia plenamente nas intenções de Jesus, em Jesus você encontra segurança. Primeira coisa, em Jesus você encontra segurança. Alguém aqui precisa de segurança? Ah, irmãos, ainda mais nesses dias que nós vivemos. Ah, esses dias maus, e cada vez vão piorar. Segunda verdade que nós aprendemos, para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos esperar passagem pelas portas que Ele abrirá. Precisamos esperar passagem pelas portas que Ele abrirá. Não devemos gerenciar nossas vidas. Entregamos para Ele. Ele é nosso dono. Antes de ser o nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. E Senhor é dono.
Como é que eu vou viver vida cristã sem ser no comando dele, sem ser na direção dele, na liderança dele? Como? Não condiz. Você é parecido com qualquer coisa, menos com Jesus. Posso me parecer com qualquer um, menos com Jesus. Preciso esperar passagem pelas portas que ele abrirá. Jesus disse assim: o porteiro abre-lhe a porta. Ou seja, Jesus abre as portas para a sua vida. Ai, irmão, quantas portas nós clamamos: Senhor, abre essa porta, Senhor. E daí o Senhor não abre, a gente vai lá e pá! Chuta. Arromba. Por quê? Está demorando demais. E daí dá o que dá, né? Você já sabe, não precisa nem falar, porque você está vivendo isso. Então, a linguagem de portas era muito comum, porque além das casas, todas as cidades tinham portões. As cidades antigas eram fortificadas, era algo muito importante. E Jesus se apresenta de forma muito clara ao seu povo, como a porta. Não uma porta, ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é aquilo que se abre para você ter acesso ao Pai, voltar para o Pai. Aquilo que o diabo fez, que nos extraviou de Deus, nos rompeu, nos enganou. Jesus vem e se faz a porta. Então, se eu passo por Ele, se eu entro por essa porta, eu estou conectada ao Pai. Eu paro de ser órfão, dirigir minha vida, andar de acordo com a minha vontade. E agora eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou viver para Ele, porque eu tenho um dono. Entenda, só Jesus tem as verdadeiras chaves para a sua vida. Qual é a porta na sua vida que está fechada? Só Ele tem a chave. Só Ele. Ele tem a chave. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está escrito: o que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Você tem dúvida? O que você está buscando? Aonde? Você está pedindo favor de quem? Se você tem um Deus tão grande, tão poderoso, que tem as chaves das portas que na sua vida estão fechadas, e só Ele pode abrir. Volta para Ele, busca Ele. Nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Um servo só pode ter o que o seu Senhor lhe conceder. A menos que você faça o que eu falei agora. Pá! Arromba a porta. E você entra. E daí você não é aquele que é a porta. Você é ladrão. Porque o texto começou dizendo: eu digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. De que lado você está? Pensa aí. Segunda verdade, se você esperar passagem pelas portas que Ele abrirá, em Jesus, você vai encontrar direção. Irmãos, tem tanta gente perdida, dando volta assim, fica tonto, pum, cai. Busca Jesus. Ele é a porta. Ele vai te dar direção. Ele vai falar o próximo passo. Ele vai abrir os caminhos. Ele vai fazer tudo por você. Porque Ele te ama. Amém, irmãos? Ele é a direção que você está buscando. Busque Ele. Ande com Ele. Esteja com Ele. Terceira verdade, para você ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Relacionamento pessoal com Ele. Versículo 3 de João 10 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. As ovelhas de Jesus
conhece a voz dele? Qual é o tipo de voz que você tem ouvido? Tem alguns bode aí, querendo dar direção para as ovelhas de Jesus. Que tipo de voz você tem ouvido? Jesus está falando, você quer ser parecido com Jesus? Que tipo de voz você tem ouvido? Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião. Você saiu de lá e agora veio para cá. Não é isso não, irmãos. É muito mais. É aceitar um relacionamento pessoal de amor. É assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que ama você profundamente, ao ponto de dar a sua vida por você. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E uma pergunta aqui, você é uma ovelha de Jesus? Então, o que você deve fazer? Crer que Jesus nunca vai lhe chamar de qualquer maneira. E também nunca vai deixar você sem direção. Nunca. Porque você confia nele. Você sabe que a intenção dele é para te abençoar. Ele já provou isso. O que ele fala para você fazer é para te abençoar. As intenções dele são plenas, maravilhosas. Todas elas. E você acredita nisso. E ele vai abrir a porta para você. E ele vai dar direção para você. E você precisa disso. O mundo está perdido. E nós já sabemos disso, né? Ou seja, o mundo não tem paternidade. Meu Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus, você vai conversar com as pessoas que não conhecem a Jesus, que não entraram pela porta ainda. Você vai olhar para as pessoas, ouvindo as pessoas falar. Quanta orfandade. Meu Deus, quanta orfandade. Quanta dependência de si próprio, dos outros. Quantas pessoas vivendo aquilo que elas fazem. Então, se elas fazem algo bom, elas têm um significado na vida. Se elas têm um sentimento bom, elas estão bem. Nós não precisamos nada disso. Porque eu não sou medido, a minha identidade não é medida por aquilo que eu faço. A minha identidade não é medida. Eu não recebo aprovação por aquilo que eu faço. Eu não recebo aprovação de Deus por aquilo que eu estou sentindo. Mas pelo amor que Ele demonstrou para mim e por você, derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário. O que Ele já fez por nós. Mas o mundo está perdido, sem paternidade. Jesus disse assim, lá em Lucas capítulo 19, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele me achou. Ele achou você? Ele me encontrou. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos. E fomos encontrados por Jesus. Você é ovelha, você é filho, você é servo e você é amigo. Porque em Jesus, quando você desenvolve um relacionamento pessoal com Ele, quando você tem prazer de estar com Ele, de ouvir a voz dEle, você identifica a voz dEle. A voz dEle é diferente de todas as outras vozes. A voz dEle não traz pesar, não traz medo, pânico. Tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem, pastora, tenho ouvido umas coisas assim, umas vozes assim, umas coisas, e assim, estou morrendo de medo. Isso aí é o capeta, o chifrudo. Isso não é de Jesus.
Porque quando a voz suave, mansa, maravilhosa de Jesus fala no nosso coração, Ele inunda o teu ser de paz, de amor. Mas você tem que discernir essa voz. Porque se você ter um relacionamento pessoal com Ele, em Jesus você vai encontrar uma identidade. Agora você não é mais órfão, agora você é filho, você é filha, amado de Deus. Amém? Temos filhos nessa noite aqui? Filhos de Deus? Recebe aí, em nome de Jesus, aproveita. Oportunidade que você tem. Se você não é ainda, hoje você vai ter a oportunidade. Desenvolver, nós precisamos, para ser parecido com Jesus, desenvolver uma jornada de confiança ao lado dEle. Caminhar, né? Um processo. Jesus disse assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, Ele vai, versículo 4 de João 10, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. O que eu aprendo aqui? Ao decidir crer em Jesus e aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Deus, Ele não somente deseja ver você aos domingos, à noite, às vezes uma vez no mês, para alguns, no culto. Ele deseja fazer parte da sua vida. Quando? Cadê minha irmã Tereza? Quando, Tereza? 24 horas por dia. 7, meus alunos aí, me ajudem. 7 dias na semana. 30 dias no mês. 365 dias no ano. Ou seja, o tempo todo. Sobra alguma coisa para o inimigo? Claro que não. E por que está sobrando? Porque você tem entregado nada. Porque você tem retido aquilo que você deveria entregar. Por isso que o inimigo está aí investindo na sua vida. Então, você precisa deixar Jesus fazer parte da sua vida inteira, como um todo, ajudando inclusive nas suas decisões pessoais, principalmente para Ele te conduzir ao melhor, para você parar de fazer coisa errada. O texto diz que depois de conduzir, Ele vai adiante das suas ovelhas. Ou seja, Ele é o responsável pela sua vida, quando você o obedece. Porque Ele não consegue conduzir um bode. Porque o bode só dá chifrada, fica revoltado. Ele não é domesticado. Ele não é obediente. A ovelha é. A natureza da ovelha é doce. Ela ouve a voz e ela segue. Eu acho que Deus está falando com você. Amém? Preste atenção nisso. Olha que linda essa figura que Jesus está usando nessa noite. É linda essa figura. Ele vai adiante das suas ovelhas, porque Ele é responsável pela sua vida. Você entregou a vida nas mãos dEle? E agora? Ele vai fazer alguma coisa errada comigo? Com você? Nunca! Ele prometeu que Ele vai cuidar de mim. Vai cuidar de você. E por que eu tenho que ficar cuidando? Por que eu tenho que ficar me descabelando? Sofrendo? Por quê? Porque eu continuo controlando a minha vida. Continuo tendo direção da minha vida. Eu vou fazer do meu modo. Continuo chutando a porta. E o Senhor não quer isso. De maneira alguma, Ele não quer isso. Um mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. Um mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz.
No versículo 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha que promessa gloriosa. Mas enquanto você estiver obediente, quando a natureza muda, você se perde, você se extravia. E o Senhor está falando: eu dou para você, eu já fiz tudo por você. O que você tem que fazer? Obedecer. Nada mais, obedecer. Com Jesus adiante, você está absolutamente seguro. E o melhor estará por vir no seu futuro. Não existe como você errar. Jesus deseja o melhor para você aqui na terra também. Ele falou: eu vim para dar vida e abundante. Vida plena. Aonde? Lá no céu? Ai, que sofrimento, meu Deus. Viver miseráveis 80, 90 anos, canseira, enfado, sofrimento, dores, para esperar só a eternidade para ter um pouco de alegria. Sai para lá! Isso aí é mensagem do inferno. O que o meu Jesus falou é que ele veio para dar vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora o meu Jesus, aquele que toma a direção da minha vida, aquele que eu entreguei, ele não toma, eu entrego. Porque ele não arromba a porta de coração de ninguém. O meu Jesus, o teu Jesus, ele disse: eu vim, eu paguei esse preço para você ter vida e uma vida abundante. Aqui, agora. Porque que graça tinha você viver uma vida nessa terra sofrendo. Irmãos, quem gostaria, qual é a pessoa louca da cabeça que gostaria de entregar a vida para Jesus se a minha vida cristã aqui nessa terra fosse um martírio, um sofrimento, só dor, só sofrimento, só perda, só derrota? Irmão, sabe onde que é isso? Lá no inferno é isso. Porque ele veio só para isso: matar, roubar e destruir. Agora, Jesus veio para dar para mim e para você vida abundante. Desfrutar. O que é vida abundante? Ah, não vou ter mais nenhum problema. Não é isso. Não é isso. É você ser próspero na sua vida cristã. É você ter problema, mas você sabe onde tem a solução. É você ter uma porta fechada, mas você sabe quem que vai abrir essa porta. É você ter uma dor, mas como nós declaramos cantando hoje, você sabe quem pode te curar. Porque Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que restaura a minha vida. Mas eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher quem que eu vou servir. Está aí, o convite está aí. Ele está à porta e bate. Está batendo. E você, não sei. Quando você desenvolve uma jornada de confiança ao lado dele, em obediência, você se entrega. Em Jesus você vai encontrar prosperidade. Prosperidade, abundância. Vida abundante que ele prometeu. E ele conquistou. Se ele conquistou, irmãos, é para quem? É para mim, é para você. Se você obedecer a ele. Você continuar vivendo a sua vidinha, te cuida, porque o couro é ardido. Ele só veio para matar, roubar e destruir, o Satanás. Ele libera a Capitolândia aí e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Isso não é para botar medo para você, não. É só para você despertar para a realidade e tomar uma decisão de uma vez por todas. Parar de perder tempo e começar a viver vida cristã verdadeira. Quinta verdade, para você se tornar parecido com Jesus,
Você precisa ter a esperança firmada nele. A tua esperança tem que estar firmada nele. Versículo 9 e 10 de João 10. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tudo precisa passar pela porta. Tudo precisa passar por Jesus. Se eu sou dele, o que eu vou fazer sem ele? Tudo na sua vida precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. Quem passar por ele encontrará pastagem. Isso é, coisas básicas de subsistência natural. Uma porta que conduz a pastos verdejantes. O Salmo 23 fala isso. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Ele conduz a minha vida, me dá direção. Ele me dá o suprimento. Ele me guia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale, o vale não é lugar de habitação. O vale é lugar de passagem. Deus está falando para você nessa noite, sai desse vale. Sai desse lugar seco. Sai desse lugar. Eu tenho uma mesa farta para você. Sai desse lugar de dor, de sofrimento. Eu já fiz tudo por você. O que você tem que fazer? Receber. Receber. Para você começar a regozijar. E depois você vai fazer discípulo. De outra maneira você não consegue. Pense na força dessa metáfora. No lugar onde só existe pedra e areia por todo lado. Talvez a sua vida esteja assim. Jesus falando que eu levo você a pastos verdejantes. Pastos verdes. Eu conduzo você. As águas tranquilas. Quando ele olha para você e vê que você tem somente areia, barro duro, pedra. Ou seja, a tua vida está um deserto. Mas Jesus deseja dar para todos, para mim, para você, para todos nós que creem nele, a vida eterna, a glória, o paraíso, o céu. A pergunta é, você deseja receber? Alguém aqui? Você deseja receber? Ele quer dar. Jesus deseja dar a você algo grande, algo sobrenatural, algo que realmente só Ele pode te oferecer. Porque só Ele morreu na cruz. Ninguém mais. Foi ensinado para nós que muitas pessoas podiam nos levar de volta para Deus. Nós aprendemos isso, como eu aprendi antigamente. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o único. A Bíblia diz, João 14:6, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se Ele é, Ele pode me dar, Ele pode te dar. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, só Jesus. Fora dele, é só sofrimento, é só tristeza. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. O maior tesouro. Por quê? Ele já pagou o preço. Ele já fez. Ele não precisa provar nada para você. Você sim, tem que abrir o seu coração e receber. Mas ele não precisa provar nada, porque ele já entregou. Antes de convidar você para vir para ele, ele provou o amor dele, entregando a sua vida na cruz. O preço já foi pago. Versículo 11 de João 10 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida
pelas ovelhas. E Ele realmente deu a sua vida por você, por mim e por você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá ao inferno, mas tenha a vida eterna. Aquele que quer. E uma pergunta para você pensar aí: você quer viver para sempre? Vida eterna. Vida eterna. Você quer viver para sempre? Você deseja encontrar-se um dia com Jesus? Você pode. Com Jesus, você nunca vai morrer. Você vai morar com Ele. É um convite. Ele abriu o caminho. Mas você escolhe. Ele morreu a nossa morte para podermos receber a sua vida. Que glória, irmãos. Ele morreu a minha morte, a sua morte. E quando está falando de morte, é morte eterna. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que nós pudéssemos ter vida. Vida eterna. Onde que nós escolhemos passar essa eternidade? Eternidade não tem fim. E às vezes a gente compara a eternidade com os anos que nós vivemos aqui nessa terra. É muito maior. Não tem nem como. Não tem como comparar. Porque Ele entregou-se para nós termos uma eternidade com Ele. Ele disse assim, lá em João 14, na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês. E depois eu volto para buscar vocês. Alguém aqui quer ir com Ele? Prepara a tua vida, irmãos. Esteja preparado. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. Ou se Ele não voltar a qualquer momento, nós podemos ir. Porque como Ele tem o controle da nossa vida, se Ele me chamar antes dEle voltar, eu vou. Porque eu sei para onde eu vou. E você? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você realmente na sua vida quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, em Jesus você vai encontrar a salvação, a verdadeira salvação. Outra coisa importante que nós precisamos aprender, para nós nos tornarmos parecidos com Jesus, nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade. Relacionamento de intimidade. O versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, mas elas também me conhecem. Conheço as minhas ovelhas. Conhecer intimamente, isto é, Ele mesmo pode dar a você, só Ele mesmo pode dar a você através do Espírito Santo. Quando Ele se revela a nós. Conhecer o que tem no coração do Senhor. Os planos, os projetos, os sonhos. Estamos falando de sonho no TMA. Quais são os sonhos? E como é que eu vou escolher, se agora eu pertenço a Ele, como é que eu vou escolher sonhar os meus sonhos? Se Ele tem algo muito maior para mim. Eu vou falar com Ele, eu vou consultar Ele. É uma coisa extraordinária. Ele te conhece por dentro e deseja que você o conheça da mesma forma. Da mesma forma. Conhecer a intimidade, o coração de Jesus. Somente Jesus deu sua vida, se sacrificou de forma extrema para que você entendesse, aceitasse, recebesse e desfrutasse desse sacrifício de amor tão grande. Ele diz: está consumado.
O preço foi pago. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Versículo 15 de João 10 diz: assim como o Pai me conhece, eu o conheço. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Deu a vida por nós. Jesus não deseja glória, fama, nada disso. Ele só deseja que você reconheça o seu plano de amor, porque foi simplesmente por você, por mim, por você, que Ele fez tudo isso. Tudo isso que Ele fez foi por nós, por amor. Ou seja, se você buscar um relacionamento de intimidade com Ele, para Ele compartilhar o que tem no coração dEle com você, você vai encontrar em Jesus crescimento. Isso é discipulado. Você vai andar com Ele e você vai se tornar parecido com Ele. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você parece Jesus. E é isso que Ele quer. Por último, então, para nos tornarmos parecido com Jesus, nós precisamos se posicionar mediante a palavra. E aí que o bicho pega. Precisamos nos posicionar mediante a palavra. Versículo 19 a 21 diz: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Pensa, irmãos, que confusão, que loucura. Em vez de ter um entendimento correto daquilo que Jesus estava falando, se revelando ao povo, o que mudou? Nada. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite ouvindo a mesma palavra, vamos sair daqui pior? Por quê? Vamos decidir pela nossa vontade. Queremos ter vida cristã, mas nós vamos dirigir. Nós vamos conduzir o caminhão. Nós estamos no volante. Nós vamos fazer de acordo com a nossa vontade. Quem perde? Você. O que você fará de Jesus na sua vida? O que você vai fazer, sabendo de tudo isso? O que você vai fazer das palavras de Jesus? O que você vai fazer de todas essas palavras que você tem ouvido nessa noite? Das palavras que Ele tem falado com você. Qual a sua escolha? Você não pode jamais ficar neutro, alheio, indiferente. Você precisa se posicionar. Porque se você ficar neutro, você já se posicionou. Se você ficar indiferente, você já se posicionou. Pelo lado do Satanás. Você vai servi-lo. Depois de conhecer o Evangelho, você precisa escolher Jesus. Você precisa escolher Jesus. Depois de tanta prova de amor, de tanto que Ele já fez por nós, como que nós vamos virar as costas para Ele? Como? Se queremos nos parecer com Ele, nós precisamos nos posicionar mediante a palavra dEle. Precisamos nos posicionar. Porque se nós nos posicionarmos diante da palavra do Senhor, em Jesus nós vamos encontrar transformação. E nós precisamos ser transformados, para que possamos nos parecer cada vez mais com Ele. O único que pode nos transformar. E essa transformação que eu estou falando não é por fora, porque por fora você põe uma maquiagem, coloca uma máscara, muda o cabelo, né? Faz uma dieta, você muda assim. Essa transformação é por dentro. E quando Ele transforma a mim e a você por dentro, não consegue ficar aqui. Explode. Explode. E toca nos outros. E nos outros, e nos outros, e nos outros. Depois que Jesus conseguir fazer isso em você,
Ele vai conseguir ter você por inteiro. E você vai ter comunhão com Ele. É isso que Ele quer. Para nós terminarmos e nós orarmos, o conselho de Deus para nós nessa noite: dê crédito a essa palavra de Jesus, do chamado de discipulado de Jesus. Somente Jesus te conhece e te chama pelo nome. Somente Ele te conhece e te chama pelo nome. Somente Jesus aponta caminhos e a direção certa para você. O próximo passo. Conversa com Ele, pergunta para Ele. Somente Jesus supre suas reais necessidades. Só Ele. Para de buscar no homem. Só Ele supre suas reais necessidades. Somente Jesus te oferece vida abundante. Aqui, nessa terra, não no céu. Somente Jesus te concede a vida eterna. A vida lá no céu. Somente Ele. Viva, portanto, a vida cristã com plena satisfação. E assim, você vai conseguir reproduzir novos discípulos. Você vai fazer discípulos de Jesus, porque você está vivendo com Ele. E nós precisamos entender isso. Não podemos jamais, não podemos desconfiar das intenções de Jesus. E Deus está falando conosco nessa noite. Não desconfie das intenções de Jesus. Somente em Jesus você tem segurança. O que Ele fala, Ele cumpre. Tudo o que Ele falou a respeito da sua vida, Ele vai fazer, se não fez ainda. E quanto que Ele já fez? Não duvide, porque Ele já demonstrou o amor dEle por você. Você passa pelas portas que Jesus abriu, somente quando você está com Ele. Não arrombe portas, não chute, não busque em coisas aquilo que só Ele pode abrir para você. Ele te dá direção. Jesus tem direção para você. Você tem um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade, de conhecer Ele. E Ele vai gerar identidade em você. Quando você conhece Ele, Ele vai te chamar de filho. Ele vai dizer: você é o amado do Pai. Você é filho amado do Pai. Você é filha amada. Ele te dá uma nova identidade. Somente Jesus pode fazer isso. Você precisa crescer andando com Ele. Então você, à medida que você cresce, você encontra prosperidade. Você precisa ter a sua fé firmada nele. Então, você vai acreditar plenamente que só Ele pode dar salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Ele é o único caminho. E você precisa buscar um relacionamento de intimidade, quando você vai encontrar crescimento nele. Se você buscar se posicionar mediante a palavra, você vai encontrar transformação. Portanto, Paulo falando aos Filipenses, ele disse, e eu termino com isso: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou seja como Ele. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer algumas orações nesta noite. Eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados e orasse ao Senhor nesse momento. Tem muitas pessoas que estão feridas, atravessando verdadeiros desertos. Mas o Senhor está chamando você nessa noite para você reagir. Você precisa reagir. O Senhor falou assim que
Se você conhece Ele, você precisa andar como Ele andou. Você precisa andar como Ele andou. Como é que eu faço isso, pastor? Eu te dei pelo menos 8 dicas. 7 dicas. Você tem que tomar uma decisão. E o Senhor está chamando você, aí onde você está. O Senhor está chamando você para tomar uma decisão nessa noite. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui para te dar salvação. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, você nunca tinha ouvido falar do amor de Jesus. E o Senhor diz: eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai encontrar segurança. Você vai alcançar salvação. Eu gostaria que toda a igreja estivesse orando. E eu quero fazer alguns apelos nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca convidou Jesus para entrar no teu coração e tomar um posicionamento com Ele. E dizer: Jesus, eu quero viver para o Senhor. Jesus, eu ouvi a Tua palavra nesta noite e eu nunca tinha entendido dessa maneira, que o Senhor é o único caminho que pode me levar a Deus. E você teve esse entendimento aqui, hoje à noite. E eu quero convidar você, que deseja abrir o seu coração nesta noite, e convidar Jesus para entrar nele. Eu gostaria que toda a igreja estivesse orando e com seus olhos fechados. E eu gostaria que você, que nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, e gostaria de fazer nesta noite, simplesmente, você levantasse a sua mão, uma mão, e eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, nada, eu não vou fazer nada, não vou expor você. Onde você está, você levanta a sua mão e eu vou orar por você. E você toma a mais importante decisão da sua vida. A decisão mais importante, que vai depender a minha vida aqui nessa terra, essa vida abundante que eu falei, e a minha vida na eternidade, onde eu vou passar a eternidade. Se eu chamar Jesus para a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso? Levante sua mão, onde você está? Tem alguém aqui nessa noite? Vou te dar mais uma oportunidade. Levante a sua mão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode baixar a sua mão. Deus, eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, aqui o Senhor está vendo, Pai, filhos que estavam longe da Tua presença. Mas nesta noite, Pai, nesta noite, entenderam que Tu és a porta, estão entregando sua vida ao Senhor. Você que levantou a sua mão, faz uma oração aí baixinho, aí onde você está. Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração, perdoa todos os meus pecados,
te agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Outro apelo que eu quero fazer nesta noite. O Senhor te trouxe aqui. Você já entregou sua vida a Jesus. Continue orando, igreja, em nome de Jesus. Estamos numa batalha espiritual. Porque o Senhor falou que é noite de salvação, noite de libertação, noite de restauração. E você está aqui nesta noite, ouviu a palavra do Senhor, ouviu que o Senhor é o único caminho, ouviu que o Senhor é a porta, ouviu que o Senhor tem tudo para você. O Senhor quer dar uma vida abundante para você aqui nessa terra e depois te levar nas moradas celestiais com Ele. E você já um dia entregou a sua vida a Jesus, mas você tomou de volta. Você chutou a porta. E você disse: está muito difícil esperar pelo Senhor. Eu vou fazer da minha maneira. Mas nesta noite o Senhor falou no teu coração. E você deseja dizer para Ele: Jesus, eu me entrego novamente. Eu me rendo novamente. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor volte para mim. Eu quero entregar a direção da minha vida para Ti. Eu quero viver essa abundância, Senhor, que eu não encontrei em lugar nenhum. Olha que eu já andei por tantos lugares. Eu já fui em tantas pessoas, mas elas não podem me dar essa satisfação plena que só o Senhor pode me dar. E o Senhor ministrou isso no seu coração. E você deseja nesta noite. Deseja essa noite reconciliar com Jesus. Reconciliar, entregar a direção novamente nas mãos dele. Porque está muito difícil viver dessa maneira. Se tem alguém aqui nessa situação, faz um sinal para mim, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém? Só faz um sinal para mim com a sua mão. Continue orando, igreja. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor, toma a vida dos teus filhos, Senhor. Toma, Jesus, nas tuas mãos. Como tem sido difícil, Senhor, viver uma vida cristã longe do Senhor. Como tem sido difícil, Senhor, para eles viver uma vida cristã sem Cristo. O Senhor pode, Deus, tocá-los nesta noite e restaurar suas vidas. E o Senhor, com seus braços de amor, te recebe novamente. Se renda completamente a Ele. Faça um compromisso de obediência a Ele. E Ele vai restaurar a sua vida. Em nome de Jesus. O último apelo que eu quero fazer nesta noite é você que está aqui e precisa desse poder para viver essa vida cristã. Porque as lutas são grandes. Mas Ele libera sobre a tua vida uma porção dobrada nesta noite. E aquelas coisas que estão difíceis, aquelas coisas que, as portas que estão fechadas, as coisas que você não entende, as enfermidades que tem assolado, e tantas coisas, tantos problemas, tantas coisas, e você continua fiel com o Senhor, mas você não entende, e às vezes você se sente fraco. Nesta noite, eu gostaria, em nome de Jesus, de orar por você, para
que o Senhor possa trazer um renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero convidar a todos os irmãos a se colocar de pé. Todos se coloquem de pé. Em nome de Jesus, continue orando. E eu gostaria que você que se encaixa nesse apelo que eu estou fazendo, que você precisa desse renovo do Senhor, você vai colocar a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu vou chamar o pastor e nós vamos orar juntos para abençoar, para liberar sobre a tua vida esse renovo, essa restauração, essa transformação, para você continuar andando com Ele em obediência. Aí onde você está, comece a orar, comece a entregar cada vez mais, comece a confiar nele, comece a deixar tudo nas mãos dele, porque Ele é o teu pastor, Ele te conduz e Ele quer tornar você cada dia mais parecido com Ele. Então entregue, se renda a Ele, se renda nesta noite, que Ele vai derramar sobre você esse renovo, essa transformação, essa renovação do poder do Espírito Santo, que vem sobre a tua vida e te põe forte para você continuar a caminhada nessa vida abundante que Ele está liberando sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós nessa noite declaramos, Deus, que o teu poder e a tua graça, a unção do teu Espírito Santo possa ser derramada sobre a vida de cada um de nós. Nós, Deus, tomamos o passo dessa noite de te aceitar. Nós, Senhor, que reconciliamos contigo, Senhor, e nós que dependemos da tua graça, do teu poder, que nessa noite teu Espírito Santo complete aquilo que nós ouvimos da tua palavra, Senhor, os nossos corações, para vivermos, Senhor, toda a vida que o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante no Senhor, uma vida de, ó Deus, de vitória, Senhor, cada dia, Senhor, ó Deus, não em isenção de lutas, mas vencendo cada dia no Senhor, porque já somos vencedores em Ti. O Senhor conquistou para tudo por nós naquela cruz, Senhor, quando o Senhor se entregou por nós. Pai, que possamos viver essa vida abundante do Senhor em nossas vidas, pessoas que estão aqui, Senhor, secas, Senhor, ó Deus, vazias, ó Deus, e precisando de milagres nas suas vidas, não saiam para essas portas, Senhor, sem receber tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, porque o Senhor as ama, Senhor, e o Senhor tem prazer em nossas vidas, e o Senhor nos chama a andar com o Senhor. Por isso, nessa noite, nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, cada vida aqui, Senhor, com a graça, com a bênção, com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.